nós vamos estudar a lição 4. A passagem bíblica está em Josué 24. Vamos ler aqui parte desse texto, Josué 24. Versículo 1 e 2, depois a partir do 13, vamos lendo alguns aqui. Depois reuniu Josué todas as tribos de Jerusalém em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. A partir do verso 3, ele vai falar a respeito da caminhada, Abraão, e assim, contando essa história de como eles chegaram até esse momento. No versículo 13 ele diz: dei-vos terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, na casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, nós vimos aqui Josué contando a história, reafirmando essa história, e é curioso que nós lemos o verso 13, ele quer deixar claro e frisar que toda essa história não foi mérito de ninguém. Tudo o que aconteceu, as bênçãos, as vitórias, tem como Deus autor. Deu-vos terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas, dos olivais, que não plantastes. Por mais que nós vamos ver após a exigência, o clamor aqui por trabalho, por santidade. Trabalharmos, sermos santos, buscarmos o bem, isso nunca será um motor, para dizermos: olha, eu conquistei isso pelo meu trabalho, ou eu cheguei a esse ponto porque eu fiz todas as coisas que eu devia. Então, aqui ele deixa claro que é o Senhor quem nos dá todas as coisas. A renovação da aliança, então, Josué disse ao povo: deixa essa janela, vocês podem decidir a quem vocês vão servir. E eles disseram: serviremos ao Senhor. Nós não vamos gastar mais tempo aqui, que na lição vai explicar o texto, mas na sequência Josué, então, ele mais uma vez
firma uma grande verdade, né? Que o povo não apenas deveria fazer um compromisso, mas cumprir, porque isso dependeria a bênção para a vida deles, ou se eles não andassem com o Senhor, eles seriam assim separados, né, do Senhor. Versículo 22 diz: sois testemunhas contra vós mesmos. Aí nós vamos voltar a falar sobre isso. Então nós estamos indo numa sequência no livro de Josué, vimos a entrada do povo, enfatizamos bastante que Deus vai à frente, né, a vitória do Senhor. Semana passada nós vimos sobre a partilha das terras, né? O Senhor também, segundo a vontade do Senhor, tudo o que nós temos, né, conforme essa mão do Senhor que nos abençoa, e Ele vai dando tanto os dons, como nós estávamos falando há pouco, como também as condições de nós vivermos. O Senhor nos dá todas as coisas. Mas aqui vem uma lição que eu acredito que seja bem importante nesse momento, que fala sobre a manutenção da terra. Manutenção da terra. Sabemos que é muito difícil conquistar alguma coisa, mas alguém disse que mais difícil do que se conquistar o topo é permanecer nesse topo. Do que conquistar alguma coisa é manter aquilo. Talvez alguém olhe para você e fale: fulano já está resolvido, né? Já tem a profissão, já conquistou isso, já conquistou aquilo. Mas você bem sabe que a sequência é muito importante. Se nós não mantermos ali firmes, conforme o chamado para as nossas vidas, nós vamos perecer. A nossa profissão é assim, a nossa vida em relação a tudo é assim. A lição aqui dá exemplos bem claros, bem práticos, né? De que você conquista, mas você mesmo assim precisa prosseguir. Um emprego que você conquistou, você precisa manter. Um carro que você comprou, você precisa também fazer manutenção, limpeza. E assim, tudo na vida. E a questão espiritual também, né? Cada dia nós precisamos estar buscando o Senhor para nós seguirmos à frente. E o que esse texto vai falar é exatamente isso. Sobre a questão da conquista que não traz descanso, embora tenha benefícios, né? Ninguém pode negar os benefícios da conquista, as alegrias que nós temos nas conquistas da vida. Mas essa alegria, esse benefício, não implica em não termos mais necessidade de trabalhar. Canaã estava praticamente toda conquistada, porém isso era apenas o começo. Em suas instruções finais de confirmação da aliança com o povo, Josué lembra o modo como o povo poderá manter a terra que recebeu por herança. Então, os tópicos aqui, o primeiro tópico, o temor a Deus. Para as conquistas da vida, temos de nos dedicar em determinado caminho. Poderíamos acrescentar a palavra aqui: para manter as conquistas da vida, temos que nos dedicar em determinado caminho. Para que Israel se mantivesse na terra dada por Deus e alcançasse aqueles territórios mencionados em Josué, primeiro teria de viver a aliança, ou seja, obedecer à lei do Senhor, no que já fora dado. Então, nós percebemos, irmãos, que nós temos uma instrução do Senhor. Não basta ter a instrução, mas nós temos que segui-la. E como nós vamos fazer isso? Só vamos fazer isso se nós tivermos temor do Senhor. Se nós entendemos que essas instruções são prioridades na nossa vida. A gente pode definir temor de várias formas, né? Eu gosto muito da frase que diz que temor é muita vontade de agradar. Quando você quer agradar a alguém, você vive intensamente e gasta seu tempo
pensa e está sempre fazendo de tudo para agradar aquela pessoa. Às vezes isso acontece até em relação à questão de como nós tratamos as pessoas. Nós temos uma grave falha. Talvez uma pessoa que nós consideramos mais importante, que nós queremos agradar, nós tratamos de um jeito. Mas aquela outra pessoa que talvez não seja tão interessante para nós, ou que para nós ela é até desnecessária, vamos, entre aspas, que feio isso, né? Nós tratamos de outra forma. Então, quantos, né, não tratam bem o seu patrão, porque querem manter o emprego, agradam. Se o patrão falar, não, por favor, deita aqui no chão que eu posso passar em cima. Por favor, se não, passe mais uma vez, né? Por quê? Porque há uma intenção aí. Agora, se a outra pessoa olhou torto assim para nós, nós já soltamos as garras. Nasce um ódio, assim, naquele mesmo segundo, né? E quando não, reagimos mal. Então, eu dei esse exemplo para mostrar um pouquinho o que seria essa vontade de agradar, né? Nada como o Senhor para ser essa pessoa importante para nós. Não por interesse, porque nós sabemos que a nossa vontade de agradar ela é motivada pela graça, pelo amor de Deus por nós, pelo cuidado de Deus por nós. Então, temor é essa inteligência que nós temos em perceber o amor e o cuidado de Deus, em saber que Ele, o Criador, quer o melhor para nós. E tudo aquilo que Ele nos pede ou nos ordena fazer é o melhor para a nossa vida. Isso é temor do Senhor. Temei ao Senhor. Isso está no versículo 14 aqui, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. As duas coisas se completam. Temer ao Senhor e servir-o com integridade. Você não pode servir com integridade. Você pode até servir, fazer as coisas, né? Eu vou na igreja, eu faço tanto, eu leio até a Bíblia. Mas servir com integridade é outra coisa. Eu não posso temer ao Senhor. Eu temo ao Senhor, mas eu não tenho tempo para servi-lo. Eu não tenho vontade de agradá-lo. O texto diz, então, que nós devemos temer ao Senhor. Não é um pavor de desconhecido, mas um respeito profundo por conhecer e saber o peso. A palavra glória, ela tem esse significado de peso, né? Uma palavra que significa peso. Ou seja, peso não que é um peso, mas é a questão da importância, da grandeza de Deus e a honra que Ele merece. Temei ao Senhor. A palavra temer é a mesma de temor, que está lá em Provérbios 1:7, quando diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Sabedoria se inicia com temor. E o temor também se reflete em uma atitude de sabedoria. Quando se fala numa jornada para um melhor caminho, quem toma uma jornada para o melhor caminho? Quando se está diante de tantos caminhos, de tantos maus caminhos, mas que ao mesmo tempo são atrativos. É só o sábio, né? Que aquele que não se preocupa, ele vai tomar o caminho que mais lhe agrada, mas o sábio toma o melhor caminho, que é o caminho do Senhor. O sábio teme ao Senhor. Essa frase pode inverter, né? Quem teme ao Senhor é sábio, mas quem é sábio, ao mesmo tempo, teme ao Senhor, no sentido de que ele escolhe o melhor caminho. Isso é temer ao Senhor. Nesse texto de Provérbios 1, verso 8, ele traz essa palavra, filho meu. Ele está dizendo que esse que recebe, né, o ensino é diferente do ímpio.
que não é filho, que tem como destino a morte. Deuteronômio 6 aqui também é citado para ilustrar, porque Deuteronômio 6, ele traz como que uma figura do que está acontecendo aqui em Josué 24. Lá são instruções, se você começar em Deuteronômio 6 a partir do verso 12, você vê instruções claras para o povo que iria conquistar a terra. E lá diz: guarda-te para que não esqueças do Senhor, que tirou da terra do Egito e da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, e por meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Deuteronômio, então, ele vai trazer essa sequência, né? Vocês vão possuir a terra, mas vocês devem obedecer, temer ao Senhor. Deuteronômio 6, um pouquinho antes, lá no versículo 1, diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E aí vai seguir, né? Tu, teu filho, depois ele fala: inculcarás aos teus filhos, ensinarás aos teus filhos o temor do Senhor. Irmãos, essa mensagem, ela é uma mensagem que foi dada àquele povo, mas também é dada a nós, dia a dia. Nós recebemos o Senhor, recebemos a salvação, e nós estamos diante desta vida com Deus, embora ainda não estamos de posse da terra, dos céus, né? Céus e nova terra, nós caminhamos nesse tempo para esse momento. E nós vivemos num mundo onde muitas pessoas estão alienadas do Senhor. Nós estamos aqui e devemos prosseguir no caminho do Senhor e não no caminho do mundo. Josué 24, verso 2, aqui, para terminar esse tópico, o autor da lição faz um apanhado aqui do capítulo de Josué 24. Então começa dizendo, versículo 2, Josué lembra do início da aliança, do chamado com Abraão. Versículos 3 a 7, lembra os atos seguintes de Deus, de modo coerente com suas promessas. Então, que Deus em todo o tempo cumpriu as suas promessas. 23:3, 24, de 8 a 10, lembra as conquistas e os povos que Deus eliminou para dar a terra a Israel. 23:4, aponta para a divisão da terra pelo lançar sortes. E por fim, 23, de 7 a 10, exorta o povo para que não se desvie da lei. Versículos 12 a 16, resultado da falta de temor era que o Senhor inverteria a situação, né, de bênçãos para maldição. Então repara que é um caminho interessante, né? Na lembrança, aqui a gente pode até dizer, né? O povo é chamado à sua identidade, como a gente tem falado sempre, nós somos chamados à nossa identidade. Quem nós somos, né? Nós somos os chamados do Senhor, nascidos. Nós sabemos que nossos pais pecaram, mas Deus chamou Abraão e aí nós temos toda a história até Jesus. E nós somos salvos em Cristo. Em todas essas fases, Deus se manteve fiel e coerente às suas promessas. Não é agora que Deus vai mudar a sua forma de agir. Deus vai ser assim, continua assim. Então nós, olhando para o passado, nós temos esperança para o futuro. Quando a gente começa um novo ano,
nós temos muitas coisas novas a fazer, desafios, mas quanto mais você vive, e aí os idosos vão concordar comigo, não que eu seja idoso, mas os idosos vão concordar comigo, em muitas situações fica mais fácil, pois nós temos experiência em relação às situações que nós vamos enfrentar aqui para frente. Mas mais do que essa experiência de prática, é a experiência do cuidado de Deus, como Deus vai resolvendo todas as situações no correr do caminho. Então foi isso que foi dito àquele povo. Eles conquistaram, Deus eliminou os adversários. Às vezes a gente se fixa tanto no adversário e esquece a bênção. Os adversários, Deus vai eliminar. E nós podemos já contemplar e seguir essas bênçãos de Deus para a nossa vida, para frente. O lançar sorte na divisão da terra, que foi estudado semana passada, Deus assim nos abençoando conforme a sua vontade, não a nossa. E essa exortação, não se desvie, temam ao Senhor. E a gente percebe, muito bem, a gente vai entrar aqui no tópico 2, mas a gente percebe aqui a palavra do Senhor muito forte, no versículo 15, 24, 15, quando ele diz, vocês escolhem, precisa escolher, não é eu sou, mas não sou, Tome uma decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma passagem muito bonita. É o testemunho de alguém que está aqui, entregando, se despedindo. Josué vai morrer. É um testemunho de alguém que entregou a sua vida ao Senhor. E fala, olha, vocês escolhem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto 2, integridade e fidelidade. Bom, o temor está bem relacionado ao ponto 2, porque quem teme busca viver em integridade e fidelidade. E a gente vai perceber que o ponto 2 vai deixar bem claro qual que era o propósito dessas pessoas viverem em temor, em integridade e fidelidade. Porque eles eram representantes do Senhor na terra. E eles, como representantes do Senhor, eles precisariam dar esse testemunho verdadeiro. Eles eram as testemunhas do Senhor. Josué cumpriu o propósito de fazer o povo entrar na terra prometida e ser assentado. As palavras finais diante da integridade e fidelidade divinas, Josué lembra a Israel que deve viver de igual modo. Entrou, conforme a orientação, o poder de Deus, devem viver em obediência, viver de forma integral. Como acabei de dizer aqui, a lição diz também, a terra seria um santuário para a relação de Deus com o seu povo. Aonde que é o nosso santuário? Aonde que é o nosso lugar de culto? É onde nós estamos. No seu serviço, na sua casa, na sua viagem, aonde você está, é o seu lugar de adoração, e é o seu lugar de testemunhar. Então, nós nos tornamos esse povo de Deus, esse testemunho de Deus. Israel foi levantado para ser a nação que se chama pelo nome do Senhor, que significa que a terra era para ser usada como testemunho de quem Deus é. Não era simplesmente para eles chegarem lá, toma posse da terra, tira esses idólatras daí, e aí a gente começa a construir um povo novo, mas com os mesmos costumes dos idólatras. Não era isso. Servir ao Senhor com fidelidade.
É interessante que há uma associação entre os ídolos, os povos e terras, de modo que Israel deveria viver a lei de Deus com tal integridade que Canaã passasse a ser associada ao Senhor. E aí a gente já começa, né, irmãos, a pensar nos dias de hoje, nos tempos que nós vivemos, a promessa, mandamento é o mesmo, e nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, porque muitas vezes nós não somos esse melhor representante. A igreja que nós participamos, nem precisamos falar dos outros, das outras igrejas, né? Muitas vezes a igreja presbiteriana não é essa representante quando você ouve, quando você percebe que há muito mau testemunho e que há muito afastamento da verdade, da vontade de Deus, e há muita distância, né, daquilo que nós deveríamos realmente de fato ser. Mas o chamado, o qual nós não devemos nunca desistir, é o chamado para que quando se falar da nossa igreja, ou de nós como povo de Deus, as pessoas possam associar e possam lembrar do Senhor. Senhor. Nós temos tantos tipos de igreja, né? Isso nos assusta, porque a Bíblia é a mesma. Por que será que tem tanto tipo de gente, de crente, de forma, né, de se expressar? E por mais que, lógico que exista uma certa diferença em relação às nações, ou aos costumes, ou a próprio jeito de ser de cada um, mas essas diferenças não devem ser doutrinárias. As diferenças são talvez de um gosto musical, ou de uma forma de se falar mais forte ou mais fraco, né? Mas nunca doutrinário. E a gente vê diferenças doutrinárias, desvios doutrinários muito sérios, muito graves, a ponto da gente então não pensar que só porque é uma igreja é um lugar de pessoas que estão ali falando de Deus, né? Muitas vezes não é. A resposta do povo. O povo respondeu, e eles não simplesmente responderam de forma rápida e direta, mas eles também fizeram uma explanação. Aqui, versículos 24, 16 a 18. O povo respondeu relembrando tudo o que o Senhor havia feito. Tudo que o Senhor havia feito. Então eles vão contando a respeito desse cuidado, né, do Senhor. Versículo 16 aqui. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos agradou? E aí vai seguindo, né? Você percebe a declaração deles muito clara. Se Josué conta a história, ele sim, essa história nós confirmamos. Foi Deus que nos fez subir, foi Deus que cuidou de nós, foi Deus que sabe de nós, né? Aí a gente vê duas coisas, uma coisa boa pela convicção do povo, né? Mas uma coisa ruim porque nós sabemos que muitas vezes nós sabemos demais, mas temos dificuldade nessa parte, né, do temor e de responder com fidelidade. Nós entendemos, mas temos dificuldade de obedecer. Uma criança, né, às vezes ela sabe o que está errado, mas ela desobedece. Aqui traz uma questão aqui em relação a Rúben, Gad e Manassés. Nós não vamos falar sobre essa parte, mas fala a respeito de que o povo, mesmo em momentos, entre eles, né, se dividiram um pouco, discutiram entre si, mas eles sabiam que eles eram um povo só, um povo que deveria seguir o mesmo caminho. E para marcar esse momento, é levantado aqui um marco, né? Para marcar, levanta-se um marco. Josué 24, a partir do verso 26,
a 28. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. É uma pedra de testemunho. É interessante essa ideia. Você marcar certas fases da sua vida com algo que te lembre aquilo. Eu não sei quantos têm esse costume. Eu não tenho muito esse costume de ter algum objeto, alguma coisa que me lembre algumas questões. Mas é interessante isso. Só que esse objeto ele só vai ter importância se as próximas gerações conhecerem a história. Senão elas vão olhar para o objeto e não vão saber nada, né? Então, se eu vou lá numa igreja e vejo lá um memorial ou um totem lá com o nome de um presbítero lá que já faleceu, para mim, se eu não conheço a história, aquilo não vai me lembrar nada. Então, para os que estão vivos e conheceram a história, é essa lembrança. Para os que estão chegando, precisa explicar mais vezes, né? Mas aqui a gente percebe que foi um momento de confirmação de tudo aquilo que estava acontecendo. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, porquanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Essa pedra vos será testemunho. No versículo 22 diz: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E aqui ele diz: essa pedra vos será testemunha. Dá a entender que é uma ligação das duas coisas, né? Como se a gente chegasse no momento aqui, vamos fazer um compromisso, irmãos, igreja. Vou dar um exemplo qualquer. Todo mundo pode vir hoje à noite. Aí os que podem vir hoje à noite levantam a mão. Então, você é testemunha do que o outro levantou a mão. Um é do outro. E essa pedra é um marco, né? Quando vamos dizer que a gente deixou, né? Então, como lembrança, nós vamos deixar esse copo aqui para lembrarmos do nosso compromisso. Quando você chegar aqui dentro, você olhar para o copo, você vai lembrar do compromisso, e lembrando do compromisso, você vai lembrar do outro que também tinha o compromisso. É toda uma teia, né, de relações aqui. Então, nós temos essa ideia de testemunho. Mas não precisa se levantar uma pedra em si, né, irmãos? Nós sabemos que a própria igreja, o templo, é um lugar onde nós temos como um local, quando nós assumimos um compromisso de estar ali, nós vamos até aquele local e você acaba assumindo um compromisso. Você vem aqui à frente, se torna membro da igreja, você assume um compromisso de vir mais à igreja. Então, o testemunho que temos uns para com os outros, até mesmo a gente participar, né, de uma escola dominical ou de uma reunião de oração. A gente tem aquele grupo, né, o grupo da reunião de oração de terça-feira. Nós sabemos mais ou menos as pessoas que vão participar lá, e ela quase que ela já assume um compromisso, porque ela foi vista lá. Então, é mais ou menos essa ideia. E qual é o nosso testemunho, né, diante do Senhor? Nós precisamos, assim, assumir esse compromisso diante do Senhor. Mesmo que o altar não devesse ser utilizado... eu estou lendo mais para cima aqui. Esse momento aqui, Josué se levanta, então, e tomou esse lugar. E ele era um lugar de lembrança, testemunho, para que eles se lembrassem da herança, do cuidado de Deus, do amor de Deus, do compromisso de obediência, temor que eles acabaram de fazer. Ponto 3, graça, gratidão e testemunho. Josué coloca o povo como testemunha contra o próprio povo e que preferiram servir ao Senhor.
Está no verso 22 que nós lemos há pouco. Como mencionado pelo povo, o Senhor havia feito grandes coisas, dando libertação, providência, proteção, conquistas, enfim, graça sobre graça. A reação do povo em servir a Deus era uma atitude de gratidão e, antes de tudo, de sabedoria, como visto anteriormente. Que vai trazer um tópico que a gente sempre fala, né, irmãos? Por que nós somos cristãos? Por que nós temos esse compromisso de servir a Deus? Porque nós conhecemos a Deus. Porque quando nós acordamos de manhã, não vem outra coisa à nossa mente a não ser que eu dependo do Senhor. Outra coisa que vem à nossa mente, eu sou abençoado pelo Senhor, pelo fato de estar vivo, pelo fato de ter sustento. Eu lembro muito da minha época mais criança, adolescente, acho que todo adolescente tem essa crise. E você olha para o mundo, para trabalho, você fala, eu não vou conseguir nunca ter uma profissão, um trabalho, eu nunca vou conseguir ter um sustento, sustentar uma família e tudo mais que passa pela nossa mente. Mas você vai percebendo que Deus vai encaminhar o sustento. Só que depois que você tem esse sustento diário, só se você é muito convencido para achar que tem alguma estabilidade, que é o que nós falamos há pouco. Você, mais uma vez, percebe que precisa da manutenção do Senhor, da sua vida, da nossa vida. Mas nós estamos descansados no Senhor, porque sabemos que o Senhor vai prover todas as coisas, principalmente aquilo que é básico para a nossa vida, para o nosso sustento. Mas principalmente a questão espiritual, o sustento da graça, da vida eterna, da salvação, isso vem à nossa mente. E o que isso tudo vindo à nossa mente, nesse acordou cedo aí, né? Meditou bastante, nos faz ser gratos a Deus, a querer viver, agradar a Deus, nos faz querer testemunhar de Deus, anunciar essa verdade para outras pessoas que estão perdidas. Isso é a reação, como diz aqui, a reação do povo de Deus em servir a Deus é uma atitude de gratidão. Antes de tudo, de sabedoria. É uma atitude de sabedoria. Andar pelo caminho certo é uma atitude de sabedoria. O que acontece com alguém que vai para o caminho errado? Uma hora ele vai ter que voltar, ou ele vai se perder. Não é verdade? Eu fiz essas duas viagens, né? Andei uns 6.000 quilômetros esses dias aí, para lá, para cá, contando a época que eu estava levando o livro em algumas cidades. Ainda bem que eu sabia o caminho, né? Já pensou você 1.000 quilômetros para um caminho errado, para um lado errado? E quanto mais você anda no caminho, mais você conhece o caminho. Mas fica fácil, fica mais rápido, mais perto. Você já fez viagem para um lugar que você não sabia onde que era? Parece que é 400 quilômetros, parece que demora, assim, difícil. Mas quando você sabe, é o seu caminho, você vai mais tranquilo, vai mais rápido, vai mais, não rápido de velocidade, mas vai mais rápido mentalmente. E tudo vai indo bem. Então, é a atitude de sabedoria andar no caminho. É uma graça que nós temos, né, de saber o caminho, de Deus dirigir o caminho para nós, de Deus mostrar o caminho para nós. E essa reação de andar no caminho é responsabilidade, é temor, é identidade. Por isso que nós estamos falando. Espera aí, você é filho de Deus, o que você está fazendo aí nesse lugar, indo por esse caminho? Parando aí, aonde não devia parar? É uma questão de responsabilidade, de intenção. Espera aí, eu não posso fazer isso. Não é nem a questão de não ter liberdade. Liberdade tem para fazer qualquer coisa, né? Vou pular de paraquedas, de cabeça para baixo, de liberdade a gente tem. Agora, o que realmente isso será bom para mim? O que vai acrescentar à minha vida? Ou o que isso vai atrasar a minha viagem? Né? A minha viagem, contando mais um pouquinho, eu fiz 2 viagens totalmente diferentes, uma parando toda hora. Mandou meia hora, parei. Parei em Tapetininga,
comer. Parando, demorou horrores, não foi? Aí na volta eu falei, eu vou mais quase sem parar. Parei só umas 2, 3 vezes aqui e ali. Não sei qual que foi melhor. Cada um teve a sua história. Mas agora eu me perdi o que eu queria falar com isso. Acho que eu queria só contar da minha viagem, não é possível, né? Eu não deixa para lá, né? Melhor. Inventar uma história aqui vai ser pior. Mas nós temos que ter um caminho. Acho que era isso a ideia. Ter um caminho. Saber o caminho. Dirigir nesse caminho. O mais importante é o caminho. Não é se é com pressa, se é demorado, mas é estar no caminho. Cada um tem o seu tempo. Um anda mais devagar, o outro precisa, né, correr mais. Mas o importante é estar no caminho. E esse ponto final aqui, ele traz essa pedra de testemunha. A gente precisa sempre estar lembrando, né? Sempre ter isso vivo na nossa memória. Por que tanto se insiste? Lembrem, andem. Porque o ser humano facilmente desvia, facilmente esquece, facilmente deixa Deus. Esses somos nós. Se nós não estivermos sempre, né, lembrando, assumindo compromisso e não parando, a gente vê coisas do dia a dia que a gente para de fazer, de repente a gente passa um tempão sem fazer, coisas que a gente poderia fazer de um momento para o outro. Então nós precisamos ter essa lembrança e seguir esse caminho do Senhor. Vamos terminar aqui, gente. Josué então erigiu uma pedra, já falamos sobre isso. Memorial não eram simples objetos, seu significado está apoiado em toda a história da redenção, apresentada por Josué no capítulo 24. Dessa forma, a história da aliança e da redenção é a história da graça, que perdurou por gerações e os conduziu até ali. Assim como as promessas sustentam ser todo o tempo a mesma aliança, assim a manifestação da graça por todo esse tempo alimenta profunda gratidão que deve se manifestar em testemunho ao mundo. Olha uma frase bonita aqui, ó. Habitar na terra e desfrutar dela na perspectiva da aliança levaria o povo a constante gratidão. Habitar na terra e desfrutar dela na perspectiva da aliança levaria o povo a constante gratidão. A gente falou muito na lição passada, na revista passada, a respeito da lei do Senhor, né? Andar no bom caminho, habitar no caminho do Senhor, andar com Deus, é motivo de grande alegria para nós, de satisfação e de gratidão. Quanto mais satisfação você tem, mais gratidão. Satisfação, ela está relacionada ao desfrute. Repare quando você começa a desfrutar algo que aparente é bom, mas não é, o que traz? Insatisfação. Não é verdade? Você tem um momento de alegria por estar fazendo alguma coisa, mas logo vem a insatisfação. Com Deus é totalmente o contrário. Quanto mais nós praticamos e vivemos a palavra, mais alegria, satisfação nós temos e, por isso, gratidão. A gratidão em temor serviria de testemunho de um povo que vive sobre a consciência da graça divina, habitando cidades que não edificaram, colhendo em terras que não trabalharam. Josué foi sepultado na terra em que lhe foi dada por herança. Os ossos de Josué sepultados em Siquém e Eleazar foi sepultado em Efraim, e Eleazar foi sepultado em Efraim. Ou seja, agora o povo tinha onde cair morto, literalmente. Israel desfrutará de um berço e de uma sepultura. Tudo que temos vem do Senhor, até um lugar para cair morto, né? Deus nos deu. Deus nos dá. Conclusão. Conquistar não é o fim da vida, como não foi na história de Israel.
Então isso não deve ser uma palavra de desânimo, né? Você está querendo conquistar alguma coisa para descansar. A palavra de desânimo não, você conquista, mas descansar, não vai ter isso não, né? Vai ser bom, você vai ter as suas, digamos assim, as suas boas coisas, mas seus privilégios, mas dá trabalho manter aquilo que nós já temos. De fato, costuma ser o começo de uma jornada de manutenção. E assim é a vida. A vida com o Senhor é uma jornada de manutenção e nós não devemos desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Aplicação. Se você veja já se sente, está difícil ler aqui. Você já se sente completo em sua vida espiritual? Por que já ter lido? Está difícil. Por já ter lido toda a Bíblia, ocupado cargos e participado de grandes ações da igreja, pensa que já está bom? Claro que não, né? Nunca está bom. Mas às vezes a gente sabe que não está bom, mas a gente fica acomodado, que é o grande erro, a grande falha. Eu sei que pode melhorar, mas não está bom, mas está bom. Já viu essa frase, né? Não está bom, mas não está bom, porque nós precisamos seguir. Início de ano é tempo bom para a gente falar disso, né? Vamos seguir, não estabilizar, não parar, não desistir, fazer mais. Ore ao Senhor e repense seu plano de carreira espiritual, na dependência do Senhor. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.